E aí, bora mergulhar numa ideia que, olha, pode virar uma chavinha na forma como a gente enxerga o mundo, a incerteza, o caos. Vamos falar sobre o conceito de antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb. Se prepare, porque isso vai muito além de ser só forte ou resiliente. É outra coisa. Beleza, para a gente começar, já vou lançar um desafio aqui. A gente sabe muito bem o que é frágil, né? Pensa numa taça de cristal. Qualquer coisinha, um toque mais forte e pronto, ela se quebra toda. Mas a pergunta que a gente quase nunca se faz é: É isso aí. Qual que é o contrário de frágil? Para um pouquinho para pensar. A maioria das pessoas tem uma resposta quase que automática para isso. Qual seria a sua? Olha, se veio na sua cabeça algo como robusto, resiliente ou inquebrável, faz todo sentido. É o que a gente costuma pensar. Um bloco de concreto, por exemplo, é robusto. Ele aguenta um tranco, certo? Mas e aí que tá o pulo do gato? Ele não melhora com o impacto. Ele só resiste. O que o Taleb mostra é que, na verdade, falta uma palavra no nosso vocabulário para o verdadeiro oposto. Pois é, essas palavras que a gente usa, tipo robusto, elas descrevem algo que ignora o caos, que não se afeta por ele. Mas o verdadeiro oposto de algo que quebra com o caos não é o que o ignora, e sim aquilo que precisa do caos, que melhora com ele. E essa imagem aqui, nossa, ela resume a ideia de um jeito genial. Imagina só você receber uma encomenda em casa com uma etiqueta dizendo, por favor, manuseie sem o menor cuidado. Um pacote que, quanto mais você chacoalha, joga para cima, estressa, melhor fica o que está dentro. Esse pacote sim seria antifrágil. Ok? Agora que a gente tem essa imagem forte do pacote na cabeça, vamos definir esse conceito de um jeito mais claro. E é fundamental entender de uma vez por todas: ser antifrágil não é a mesma coisa que ser resiliente. Olha só que interessante essa tabela. Ela deixa a distinção bem clara. O frágil odeia a desordem, quebra com ela. O robusto ou resiliente, tanto faz, ele aguenta firme e fica na mesma. Agora, o antifrágil ama o caos. Ele se alimenta da incerteza, da bagunça, da volatilidade para ficar cada vez mais forte. Então, a grande sacada é essa. Ser antifrágil não é só sobre sobreviver aos problemas, é sobre prosperar com eles. É tipo uma propriedade secreta por trás de quase tudo que melhora com o tempo, desde a evolução das espécies até as grandes inovações da humanidade. Tá, o conceito é poderoso, a gente já entendeu. Mas onde é que a gente vê isso acontecendo no mundo real? A resposta é em todo lugar, especialmente em sistemas vivos e complexos. Vamos ver uns exemplos bem práticos. O primeiro exemplo, e talvez o mais fácil de sacar, é o nosso próprio corpo. Ele definitivamente não foi feito para viver no conforto o tempo todo. Pensa no básico: ir para a academia. Levantar peso causa microlesões nos seus músculos. E o que acontece depois? O corpo reconstrói esses músculos, só que maiores e mais fortes. O estresse do exercício é o que gera o crescimento. A mesma lógica vale para o nosso sistema imunológico, que fica mais esperto quando é desafiado. O corpo humano é, na sua essência, um sistema antifrágil. Agora vamos sair um pouco da biologia e pular para o campo das ideias e da tecnologia, um lugar onde a antifragilidade talvez seja ainda mais nítida. Para pensar, a maioria das grandes invenções não saiu de um plano perfeito, todo desenhadinho no papel. Pelo contrário, elas surgiram de acidentes, de erros, de muita experimentação. A história da aviação, por exemplo, evoluiu a cada acidente, a cada erro que ensinava o que não fazer. O Vale do Silício é praticamente construído em cima da ideia de falhar rápido para aprender e melhorar. Isso é a mais pura antifragilidade em ação. Certo, então a gente já entendeu que sistemas complexos se fortalecem com estresse. Mas o que acontece quando a gente tenta remover todo e qualquer tipo de estresse? É aqui que a ideia do Taleb vira um alerta muito sério para o nosso mundo moderno. Essa frase é a essência do aviso. Quando a gente tenta criar sistemas perfeitamente estáveis, previsíveis, sem nenhum tipo de problema, a gente pode, na verdade, estar criando uma fragilidade enorme, só que escondida, esperando para explodir. A analogia é matadora. Manter uma pessoa segura numa cama, longe de qualquer esforço, não a deixa mais saudável. Muito pelo contrário, o corpo atrofia. A ausência de estresse, ironicamente, acaba se tornando um estresse gigantesco para o sistema. E a gente está fazendo isso em larga escala. A tentativa de impedir pequenas crises na economia pode estar preparando o terreno para um colapso gigante e totalmente inesperado lá na frente. Proteger demais as crianças na escola pode gerar adultos que não sabem lidar com os desafios do mundo real. Ao tentar tirar a aleatoriedade da equação, a gente acaba tirando a capacidade do sistema de aprender, de se adaptar e, no fim, de se fortalecer.
Tá, mas e aí? Como é que a gente usa essa ideia na prática? Para nossa sorte, o Taleb oferece uma ferramenta mental muito simples para a gente conseguir identificar e até buscar a antifragilidade. A chave de tudo é isso aqui. É procurar situações onde os possíveis ganhos são muito maiores do que as possíveis perdas. O nome disso é assimetria favorável. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a ideia de um jeito muito visual. A gente tem que buscar por situações onde o pior que pode acontecer é uma perda pequena, limitada, que a gente sabe qual é, mas o melhor que pode acontecer é um ganho enorme, às vezes até ilimitado. É nesse tipo de situação que a incerteza e o caos começam a jogar a nosso favor. Um exemplo bem concreto disso é o que ele chama de estratégia da barra, ou barbell. Pensa num halter de academia. De um lado da barra, o lado pesado, você coloca a maior parte do seu dinheiro em algo extremamente seguro, que não vai te dar dor de cabeça. Do outro lado, o lado levinho, você coloca uma parte bem pequena em apostas de altíssimo risco, mas com um potencial de retorno gigante, tipo investir numa startup maluca. Qual o resultado? Você limita a sua perda máxima, mas se expõe a um ganho que pode ser, exponencial. No final das contas, o que essa ideia faz é nos libertar um pouco daquela pressão de ter que prever o futuro o tempo todo. A natureza, a evolução, a inovação, nada disso funciona com base em previsões perfeitas. Funciona através de ação, de tentativa e erro, de adaptação constante aos choques e ao acaso. E essa é a grande pergunta que o conceito de antifrágil deixa no ar. A questão não é como eu prevejo a próxima crise. A questão é como a gente pode construir nossos sistemas, nossas carreiras, nossas vidas, de um jeito que a gente não só sobreviva ao inesperado, mas que a gente saia melhor do outro lado por causa dele. Como a gente pode, enfim, abraçar o caos. Fica aí a reflexão.